Deus tem me colocado em muitas frentes na obra, e eu dou graças a Deus por isso, por poder fazer parte do plano dele, por poder fazer parte da obra que ele tem. Dou graças a Deus por isso. Em momentos, muitos podem até achar, nossa, que difícil. Não que não seja, mas sejamos gratos, porque o Senhor nos colocou aqui. O Senhor te colocou aqui, e te colocou aqui essa noite, para essa palavra. Eu creio que essa palavra é para cada um de vocês. E eu amo pregar de quarta-feira, porque eu amo pregar para crente. É muito bom. Então a gente erra, porque a gente não clama, aqui na palavra está falando. A gente está errando porque a gente não está clamando. Sem clamar, não temos como saber da grandeza de Deus, nem tampouco saber a revelação das suas escrituras. Nós, humanos, temos limitações físicas. O homem tem limitação física, tá? Então, nós somos limitados dentro da criação de Deus. Nós temos muitos limites. Nós temos o limite da vida, o limite do tempo, o limite do espaço. Mas não que o Senhor não possa traspassar todos esses limites. Nós temos o limite do tempo. Mas João traspassou esse limite, vendo o que ia acontecer lá em Apocalipse. E lá, ele traspassou todo esse limite do tempo. Na palavra fala assim, você pode acrescentar um dia sequer na sua vida? Você não pode. O tempo é um limitador humano. Creia que Deus criou tudo o que há no espaço, inclusive o tempo. E toda essa criação é um limite físico e humano para nós. Vez por outra, Deus tira esses limites, como tirou o limite do tempo para os profetas, e eles puderam ver à frente e dar uma direção para o seu povo. Ele burlou os limites da morte quando ressuscitou Lázaro. Nós somos limitados na nossa vida pela morte. É um limite físico humano. Mas que ainda assim pode ser traspassado por aquele que criou todo esse limite. Aqui eu quero mostrar para vocês que nós, como humanos, como seres que vivem dentro de uma realidade física, não conseguimos entender Deus. Não conseguimos chegar ao que Ele é, a não ser pela sua revelação. Ainda assim, quando Ele se revela a gente, quando a gente vem pregar aqui, né? Que Ele se revela através de uma palavra, eu não consigo, através de palavras, colocar para vocês. Porque eu tenho uma limitação física, que todos nós temos. Eu estou limitado. Então a gente é limitado pela morte, pelo espaço, pelo tempo, e vivemos cheios de limites. Mas hoje eu gostaria de falar de um limite específico, e que às vezes parece um pouco bobo. Que é um limite que foi, inclusive, aumentado esse limite, nos limitou ainda mais. Lá, em Babel,
É o limite do idioma. Parece que não é um limite, mas é um limite físico. Assim como o tempo, assim como o espaço, assim como a morte. Lá em Gênesis 11, de 1 a 8, fala assim a palavra do Senhor. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los. E queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram, e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Quer dizer, eles vão começar a fazer o que eles querem. Desçamos e confundamos ali a sua língua, disse Deus, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Ali foi imposto um limite maior ainda, de idioma, de língua. E foi por misericórdia de Deus. Porque, incrivelmente, a gente tende à corrupção. E para que a gente não fosse igual Satanás, que quis ser igual a Deus. Para que a gente não fosse igual a Adão, que comeu do fruto proibido. E assim foi sabedor do bem e do mal. Que a serpente falou assim: certamente você será como Deus. E eles quiseram ser como Deus. E aqui, para que novamente não quiséssemos ser igual a Deus e chegássemos, tocássemos o céu, Deus impôs mais um limite. Mas esse limite é um limite de amor, acredite. Porque seria para nossa destruição. Muito do que a gente faz é para nossa destruição. E ali, o limite foi estendido. Virou um limite interno. Não um limite físico, mas um limite entre os humanos. Então, a gente tem o limite do idioma, que ainda assim foi aumentado. E agora, a gente não conseguia nos comunicar uns com os outros. Mas assim como foi feito com João, que foi traspassado esse limite, e com todos os profetas, para eles verem no futuro, assim como foi feito com Lázaro, que o limite da morte foi traspassado, Deus também traspassou esse limite. E ele traspassou esse limite lá em Atos 2, 1, 6. Que diz, de 1 a 6, desculpa. Atos 2, de 1 a 6. E diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas, outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações
que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E ali aquele limite humano foi traspassado, foi quebrado. Muito se fala, né? De onde estava o milagre ali, né? Se estava no falar ou se estava no ouvir. Estava naquele que falava ou estava naquele que ouvia, cada um na sua própria língua? A verdade é que para o milagre não importa. A verdade é que para o milagre, essa limitação foi traspassada. Naquele momento ali. Uma limitação interna. Uma limitação entre seres humanos. Quando eu falo interna, eu falo entre seres humanos. Entre um homem e outro. Entre uma nação e a outra nação. Mas o limite do qual eu estou falando é um limite maior do que esse. Não é um limite de idiomas diferentes. É um limite de idioma em si. Quem aqui não foi falar de Deus para alguém e perdeu as palavras? Porque não tinha palavra humana que expressasse aquilo que ele tinha para falar. Quantas vezes alguém orou por você e aquilo que você sentiu foi muito além das palavras ditas em oração? O nosso idioma, todos os idiomas, eles são para seres humanos. Então, ele nos limita. Não é que me limita para falar para um estrangeiro. Me limita a falar para o meu irmão que nasceu na mesma terra que eu. E eu não vou conseguir falar das coisas do Espírito se do céu não tiver uma unção. Porque eu tenho a limitação do meu idioma e tem coisas que eu não vou conseguir expressar. Assim como tem coisas aqui, meu irmão, que eu não consigo expressar para vocês o que Deus falou no meu coração. Mas que eu tenho certeza que muitos entendem, além do que eu estou falando. O assunto é um pouco denso. Quero dizer que, assim, a Bíblia é escrita no idioma nosso, humano. Então, ela se limita ao idioma. Nossa, Daniel, você está falando que a Bíblia é limitada? Estou falando, sim, que é um livro que tem as limitações humanas. Não sou herege, tá? Vamos ler lá em 2 Coríntios 3, de 5 a 6. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que eu estou querendo dizer, meu, é que você precisa se aprofundar na palavra do Senhor. O idioma é um limite nosso, mas a gente tem que ir até o limite. Se a gente não for até o limite, como que Deus vai fazer a gente passar esse limite? Se a gente ficar no meio, isso não serve só também para a linguagem, não serve só para idioma. Nós temos que ir no nosso limite de crente.
Não dá para eu ir só um pouquinho, não dá para eu ir só até a metade. Porque como que Deus vai traspassar o limite se a gente não está lá, no limite? Se a gente não está na borda? Falando, Deus, eu vim até aqui e fiz tudo que o homem podia ter feito. Como que eu vou traspassar o limite da letra na Bíblia? Se eu leio ela rasamente. Se eu leio ela de maneira rasa. Ah, Deus disse que foi assim, ali está escrito assim. Está escrito assim e você não sabe o que quis dizer. A gente tem que tentar entender o que Deus quis dizer para a gente em determinada passagem. Porque Deus está querendo dizer alguma coisa em todo lugar da Bíblia. Aqui tivemos um testemunho, acho que foi a pastora que deu, não sei, eu não lembro quem foi, que o rapaz se converteu com a pregação do moço lendo genealogia. E Deus queria dizer alguma coisa ali. Falando, olha, você veio de algum lugar. Estava dizendo muito mais do que estava escrito. A gente tem que entender muito mais do que o que está escrito. O que está escrito é letra. Eu vejo muitos e muitos e muitos ex-cristãos por aí. Se é que um dia foram. Usando a própria Bíblia para refutar o cristianismo. E tem certo sucesso nisso, porque a letra mata. E os matou. Se você não lê com profundidade, como que você quer que o Senhor revele o profundo? Se eu leio raso, Deus vai me revelar raso. Porque eu não estou no limite. No limite da letra. E para além da letra. Ainda assim, Deus traspassa quando a gente está no limite. Quando a gente ora, quando fala em línguas. Por que Deus deu o falar em línguas? Porque eu estou além do idioma. Eu estou além da limitação. Na palavra do Senhor fala assim, olha, quem ora em línguas, não ora para ninguém, a não ser para Deus. E o seu espírito ali que está sendo edificado. Ele está dizendo assim, ó, o idioma humano não tem palavra suficiente para vocês conversarem comigo. É Deus falando? Não tem. Não tem, até porque quando você está difícil para você, está lá ruim, a coisa está difícil. Você não consegue falar uma palavra. E a palavra do Senhor fala o quê? Que o seu espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Que não podem ser expressos na língua. Que de idioma não é capaz de falar. E o espírito está lá, em gemidos inexprimíveis. E quando você está envolto ao espírito, e começa a falar em línguas, e o Senhor está ali, você está falando e está traspassando todo o idioma, porque você está no limite do idioma. Está dizendo assim, olha, com as minhas palavras, eu não consigo mais falar contigo, Senhor.
quando a gente vai ler ali a Bíblia, a gente precisa de um critério de leitura. Ah, você acabou de falar que a letra mata. Mas quando você se aprofunda, Deus vai poder te revelar o profundo, que eu acabei de falar. Então, se você se aprofunda na letra, querendo uma revelação do Senhor, Ele vai te revelar coisas profundas. Que fala lá em Jeremias 33:3, que eu comecei mesmo? Clama a mim e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, grandes, maravilhosas, tremendas. Por onde ele vai revelar a profundidade dele? Na Bíblia. Vai revelar na profundidade quando você chegar na profundidade do conhecimento. Não que ele não possa revelar algo maravilhoso, porque ele é Deus. Mas, veja, Paulo era um erudito da palavra. E era morto por ela. Até que Jesus se revelou a ele. E aí ele escreveu mais da metade do Novo Testamento. Porque ele se revelou para Paulo no profundo, porque era profundo o conhecimento dele. Então, se o conhecimento dele era profundo, Deus conseguiu revelar o profundo dele. Se eu continuar um crente raso, como que Deus vai revelar o profundo? Você quer ter a revelação do profundo do Senhor para a sua vida? Qual o seu conhecimento? Às vezes você é crente novo, irmão. Não é um problema. Mas então a sua busca tem que ser profunda. O Senhor fala, me busque, que você vai me achar quando você buscar de todo o coração. Se você busca profundamente, Ele vai se mostrar profundamente. Queria mencionar uma passagem de Gênesis 22, de 10 a 12. Passagem de Abraão e seu filho. Só para a gente tentar entender o que o Senhor disse e o que Ele quer dizer de maneira profunda. 10, diz assim, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. Ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus fala assim, agora eu sei que você não me nega. Deus não sabe tudo? Ele não saberia que Abraão não negaria seu único filho? Está falando aqui, agora sei. Por que ele fala agora sei? Ele ainda diz para o mundo natural e espiritual tudo quanto foi feito. Ele rasga todos os limites. Claro que ele sabia, mas aqui ele está mostrando para o mundo natural,
Por que que todas as nações da terra seriam abençoadas? Através de Abraão. E para o mundo espiritual. Por que que ele estava dando essa bênção? Entendeu que às vezes Deus fala assim, olha, agora eu sei o que está no seu coração, mas na verdade o que que ele quer dizer é que, olha, agora eu mostrei para você o que está dentro do seu coração, mas ele fala de uma maneira amorosa. Fala, olha, agora você vê o que está dentro do seu coração? É um emprego que, de repente, você ia ganhar muito dinheiro. E aí você vai. Deus fala, vai. E aí você se perde. E aí Deus fala assim, agora você está vendo o que estava dentro do seu coração? Mas Deus fala assim, olha, filho, agora eu estou vendo que não era bem isso que estava no seu coração, né? Vamos voltar? Deus já sabia. Mas nós temos um limite de linguagem. Um limite de idioma. Se eu estou com o meu irmão aqui, o meu irmão que é PhD em física quântica, o outro irmãozinho que está aqui, que não completou a 4ª série, e Deus se revela, ele vai se revelar para os 3. E tem um limite de idioma aí. Se tiver um japonês, um alemão e um brasileiro, ele vai se revelar para os 3 da mesma forma, independentemente do limite, porque Deus rasga o limite do natural ao sobrenatural. Para que todos saibam, desde o natural até o sobrenatural, que Ele é Deus. Quando Jesus fala, afasta de mim se puder, né? Afasta de mim esse cálice. Ele não sabia que não era possível? Se for possível, afasta. Ele não sabia que era possível? Ele sabia que era possível. Mas ele estava dizendo a dificuldade que era. Para o mundo, olha, o sacrifício que eu tenho feito por vocês. Quando ele clamou na cruz, Pai, por que me abandonaste? Ele não sabia que num pai não poderia haver pecado e todos os nossos pecados estavam sobre ele? Ele sabia. Mas o mundo precisava saber. Mas o mundo natural e espiritual precisavam saber. Precisavam falar. A língua, o idioma, tem que ir até o limite. Por isso que fala, orar sem cessar. Tem que ir até o limite. Para que você vá até o limite. Fala, Deus, por favor, intercede pelo seu irmãozinho. E aí, de repente, Deus ouve. Ah, não, eu vou ficar aqui. Eu vou orar daqui de baixinho. Eu não vou orar, não. Eu não vou orar aqui para almoçar ou para jantar, porque de manhã eu já orei. Tá bom. Isso a gente crente faz um monte. Tá? Ah, daqui a pouco eu não vou orar na semana, porque no começo da semana eu já orei. Daqui a pouco você está orando uma vez por ano, virado para Jerusalém. Né? Já uma vez pelo ano inteiro. Mas a gente vai, né, ficando para trás no limite. Muitas vezes durante o dia de hoje eu me peguei quase murmurando. Quase. No limite de baixo, né? Não pode também. Tem que ser no limite de cima, crente. Não pode ser no limite de baixo. E eu falei, como que eu vou fazer isso, mais aquilo, mais aquilo? Mas quem traspassa o limite não sou eu. Eu posso falar aqui, falar e falar. É só palavra que eu estou falando. Mas eu estou no limite do meu idioma. Deus pode falar no seu coração através de mim.
Deus pode falar no seu espírito, através de mim. E creio que não sou eu que falo. E que nunca vai ser. Porque o dia que for, eu não quero. O dia que for, eu estou fora. Porque não vale mais. Já não estou mais no meu limite. Quando Jesus estava lá sendo batizado, em grande voz, Deus fala: tá aí, ó. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagina quem estava lá, vendo o limite do idioma passar do sobrenatural para o natural. E falando: esse é meu filho amado, ao qual eu amo e me comprazo. Todos já sabiam, mas aquilo rasga o natural, rasga o sobrenatural. Esteja no limite, meu irmão, do idioma. Esteja no limite. Esse é um limite imposto a nós, físico. Para que a gente, em determinado momento, entenda que ele pode ser traspassado através do sobrenatural. Leia a palavra do Senhor. Esteja nela. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e maravilhosas, dependendo da tradução. Se você estiver no limite, Deus vai te usar no limite. Deus vai te revelar no limite. Essa é a revelação do Senhor. Nós estamos errando por não conhecer a grandeza e a palavra do Senhor. A gente não consegue, claro, dentro da nossa limitação, a gente vai até um ponto. Não me engano, acho que em 1 Coríntios 2:9, fala que nenhum olho viu, nem um ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem para aqueles que o amam. Eita glória, aleluia! Jesus poderoso. O que ele está falando? Que fisicamente meu olho não pode ver, meu ouvido não pode ouvir, nem meu coração pode sentir aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ele está falando assim: olha, eu tenho muito mais do que o seu limite para te entregar. Muito mais do que o limite de espaço, muito mais do que o limite de tempo, muito mais do que o limite da linguagem e muito mais do que o limite da morte para te entregar. E vocês não conseguem contemplar agora. Mas creiam. E aí, pela fé, aí eu peço: ô Senhor, me dá olhos espirituais aqui para eu ver um pouquinho disso aí. Fala que a gente enxerga a realidade agora como que uma sombra do que há de vir. Como embaçado. Por causa das nossas limitações. Mas quando chega lá, Deus vai revelar no profundo. Mas eu quero o profundo agora. Eu não quero esperar lá para ter mais profundidade. Eu quero começar a profundidade de um relacionamento aqui, agora. Eu quero que o Senhor se revele a mim no profundo. E queira você também que o Senhor se revele para você no profundo. Então, busque com profundidade, que o Senhor vai te entregar com profundidade. Amém? Deus abençoe.